Começando mais um Golden Speakers muito especial, aqui ao lado do meu querido Davi Fadel. Hoje, entrevistando uma mentora, uma palestrante, uma comunicadora. Me falta até adjetivos para falar, de Alessandra Balbinot, chiquérrima. Bem-vinda aqui ao Golden Speakers. Um prazer ter você aqui. Obrigada, Cláudia. O prazer é meu. Uma alegria poder estar aqui. Alegria nossa, né, Fadel? Alegria imensa de poder conversar um pouquinho com você, Ali. Saber um pouquinho de você. Eu estou adorando, inclusive, isso, porque Davi Fadel, meu mentor, meu empresário, meu parceiro, né, de jornada nesse mundo de palestrante, agora no outro lado da mesa. Que incrível isso, que delícia. Segredos serão revelados, nós vamos saber tudo. Mas a gente está brincando aqui porque ela é parceira mesmo do Fadel. Vocês têm aí uma empresa, o Fadel tem a empresa, Davi. E como é que começou esse... Gente, eles têm tanto em comum, vocês acreditam que os dois nasceram no mesmo dia? É verdade. É predestinado, destino é o quê? É o que verdade. É essa relação? Né, Fadel? Somos os dois do mesmo signo e também do mesmo dia, né? Do mesmo dia. Só muda o ano, né? Só muda o ano, Eu nasci um pouquinho antes, né, Fadel? Um pouquinho. Bem antes. Essa história começou 12 anos atrás. Bom, a minha história no mundo das palestras eu falo em outra oportunidade, numa próxima pergunta talvez, mas a minha história com o Fadel começou 12 anos atrás, quando eu já apaixonada pelo mundo das palestras desde os 3 anos de idade, eu decidi assistir uma palestra do professor Gretz, lá em Florianópolis, onde eu moro, e eu comprei todos os livros do Gretz numa oportunidade, e meses depois eu vim para São Paulo. Eu estava já dormindo, deitada, eu escutei como se uma voz falasse para mim, coloca um livro do Gretz na bolsa. E eu me levantei, coloquei um livro do Gretz na bolsa e fui para o aeroporto. Chegando no aeroporto, eu encontrei o Gretz, que estava acompanhado de Davi Fadel. Eu não sabia quem era Davi Fadel fisicamente, mas eu já sabia que eu precisava da Fadel, do Davi Fadel. E eu fui, então, abordar o professor Gretz, nem precisei, quando ele já viu eu me aproximando, ele me viu com o livro, ele já disse, traz aqui, vem cá, aquele jeito irreverente dele, deixa eu autografar, já estava autografado, e nesse processo eu fui me apresentar e me apresentei para o Fadel, e quando eu falei, olá, tudo bem, bom dia, eu sou a Alessandra Balbinot, ele assim, prazer, eu sou Davi Fadel. Eu não sei, a perna amoleceu, o estômago revirou, e eu disse, meu Deus, eu estou falando com o Davi Fadel, que há muitos anos eu vinha me preparando para ser palestrante. Sim. E ali criamos uma conexão. Eu estava fazendo um ciclo de palestras em Florianópolis, eu tinha feito minha transição de carreira, saí do mundo corporativo para realizar o meu sonho de infância, e eu estava então fazendo um ciclo de 5 palestras e convidei o Fadel. E ele disse, eu vou em alguma das 5. Eu não sei ainda a data, mas em alguma das 5 eu vou. E de fato, o Fadel foi. E foi um desastre quando o Fadel foi me assistir. Uau! Tem como? Ela lembra de tudo. Olha. Porque eu fiquei nervosa e na expectativa, porque era a realização do meu sonho de infância. Virar palestrante, aquele era um passo muito importante. Eu tinha um empresário dos maiores palestrantes do Brasil sentado na primeira fila me assistindo, avaliando a minha palestra. E foi horrível, porque eu não fui eu. Eu tirei a minha autenticidade, o meu jeito e me tornei uma personagem ali. Porque eu falo, eu gesticulo, eu sou colérica, sanguínea. Então força. E eu quis falar de uma maneira diferente. Então eu quis ser mais meiga, mais doce, mais sutil. E isso fez com que a minha entrega fosse completamente prejudicada. E no final da palestra o Fadel disse, vamos sair então, agora eu vou te fazer a avaliação, teu feedback. Eu disse, não. Esquece tudo que você viu e me dá mais uma chance, porque não fui eu. E aí ele ficou preocupado, porque eu tinha alugado auditório, mestre de cerimônia, videomaker, fotógrafo, tudo altíssimo nível. E ele disse, mas você não vai investir em outra palestra para me chamar? Faz o seguinte, provoca uma palestra e me chama novamente. E isso eu sempre conto nas mentorias para os nossos alunos, para os nossos mentorados, que o provocar uma palestra é um primeiro momento para que a gente vá avaliar esse palestrante. O que é provocar uma palestra? Organize, produza um evento, faça algo, convide pessoas, tenha uma estrutura minimamente para você realizar a tua melhor palestra para que a gente então possa te avaliar. E aqui muita gente acaba travando. Por quê? Porque ele não consegue provocar uma palestra.
Ele tem medo de arriscar alugar um auditório, de vender bilheteria, de convidar as pessoas. E aqui eu sempre conto essa história. E eu fui provocar uma palestra. Só que eu não tinha mais verba para investir. O Fadel mesmo me orientou a não fazer isso. Então eu aluguei o salão de festas do meu prédio, que tinham 4 mesas com 4 cadeiras. Convidei 16 amigos, lotei minha palestra. 100% de sucesso. 100% de bilheteria. E fiz a palestra no salão de festas do meu prédio, usando a televisão da minha casa, descalço, porque eu estava com muita dor nos meus pés. E ali começou, então, o meu processo com a Fadel Palestrantes, 2012. E nesse processo, eu fui conhecendo mais do mercado, fui me profissionalizando, apesar de desde muito pequena falar da palestra, apresentar trabalho na escola, sempre procurar oportunidade de falar em público, nem que fosse em velório. Nasceu pra isso, então, já sabia tudo. E começou o meu processo. Então, o nosso processo vem aí essa construção dessa, mais do que amizade, uma parceria, uma união de forças dentro do mesmo propósito. O Fadel carrega algo que é muito complementar àquilo que eu carrego. Então, foi a combinação, né? A parceria profissional muito feliz, muito oportuna, muito próspera. E é muito bonito ver vocês. Uma coisa que eu queria que você contasse, Ali, como que você começou dando palestra com 3 anos de idade? Conta para nós, porque isso é um caso inusitado e você vai entender. Desde os 3 anos de idade, ela deu a primeira palestra dela. E deu várias outras. Mas diz para quem que você deu e como que foi. Eu demorei muito tempo para falar. Muito tempo, mais tempo que uma criança normal. Eu já tinha quase 2 anos e meio e eu mal falava. Eu não tinha um vocabulário ainda. Minha mãe disse que eu falava poucas coisas. Então, uma criança de 2 anos e meio já deveria estar. E aí, minha mãe, muito preocupada, me levou na fonoaudióloga, fez uma avaliação, viu que estava tudo bem. Em seguida, passou poucas semanas, eu deslanchei, eu destravei em falar. E a minha mãe disse que foi impressionante, porque uma criança que não falava nada, da noite para o dia, algo aconteceu que eu comecei a falar e falar muito. E a minha mãe disse que eu comecei a falar e nunca mais parei. E falar bem. E quando eu tinha 3 anos, recém ainda falando as primeiras coisas, a minha mãe percebeu que eu gostava muito de falar, porque eu falava o tempo inteiro. E ela começou a perceber que a minha brincadeira preferida era pegar todas as minhas bonecas e as bonecas das minhas irmãs, que sou a caçula de 3 mulheres. Eu colocava elas assim todas numa parede, encostadinhas e sentadas como se fosse uma plateia. E eu ficava falando. E eu passava horas e aquilo chamou a atenção da minha mãe. E a minha mãe, muito sábia, sempre foi a minha grande incentivadora. Ela comprou uma caixa de feira, daquelas duras de plástico, virou de cabeça para baixo e me deu uma escova de cabelo para fazer de microfone. Então eu subia na caixa, fazendo de palco. Muito legal, palco já. E a escova de cabelo eu usava de microfone e eu passava horas fazendo aquilo. E a minha mãe começou a perceber que conforme eu crescia, isso ia se tornando cada vez mais frequente, cada vez mais longo o tempo. E a minha mãe começou a perceber que eu comecei a me destacar muito na escola. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Porque eu era muito desinibida, porque eu sempre socializei muito fácil, porque eu conseguia chamar atenção nos trabalhos e ganhava elogios dos professores, mas ao mesmo tempo tinha o lado que não é tão bom, que vitrine, né? A minha mãe era chamada o tempo inteiro na escola dizendo: Dona Terezinha, a Alessandra está incomodando a aula, ela fala muito. E ali começou o meu processo e a minha mãe vendo isso cada vez mais, sempre criando em mim uma crença fortalecedora, sempre me dizendo: parabéns, filha, você se comunica com clareza, sua comunicação é incrível. Ela chamava as minhas irmãs para sentar junto com as bonecas e as minhas irmãs odiavam, né? Porque as minhas irmãs de certo ficavam chateadas porque eram criança, né? Mas aí a minha mãe percebeu que eu não gostava muito de estudar. Eu não era aluna aplicada, eu sempre fui da turma do fundão. E a minha mãe começou a me dar desafios, que eu sou movida por eles, dizendo: vai ter prova de história, estuda o conteúdo, prepara uma palestra e você vai dar... Isso. Chamava as minhas amigas, virava um evento. Virava evento. Minhas irmãs e tal. E todo mundo me aplaudia e aquilo eu achava sensacional. Então eu fui crescendo e eu brinco que eu comecei a empreender muito cedo. Porque eu comecei a perceber na escola que a minha habilidade de me comunicar, que o amor pela comunicação me destacava
da maior parte dos alunos. Sim. E me dava um diferencial muito grande na apresentação de trabalho lá na frente da escola, que sempre foi o momento mais esperado. Eu por mim, não teria O mais férias na temido, as escola. pessoas O mais normais. temido. E eu comecei a perceber isso, e eu brinco que eu comecei a empreender quando eu comecei a fazer escambo, né, a permuta, a dizer, olha, muita gente queria participar do meu grupo, porque eu era muito desinibida, muito desenrolada. E as pessoas vinham, e geralmente quem que vinha? Os CDFs, que eram mais introspectivos. Mas eles eram bons no que eu não era, que era em exatas. Eles estudavam. Então eu comecei a trocar e dizer assim, tá bom, você vem pro meu grupo, eu apresento o trabalho, coloco só seu nome, deixa comigo, porque eu não queria mesmo dividir a minha fala com ninguém, eu Lógico. queria falar sozinho o Vai tempo com inteiro você. só pra mim. E eu dizia, mas você vai ter que fazer o trabalho de química, você vai ter que botar o meu nome, e você vai ter que me dar cola de matemática. Então a vida É uma inteira, boa comunicadora, gestora, negociadora. a vida inteira, Permutável. Você vê? total. É uma pergunta. Liderança. Total, que fui mais fazendo escambo, né? Empreendendo já desde muito cedo. E brinco, não tenho vergonha de falar, porque entendi na vida que nós não precisamos ser bons em em tudo. Eu tenho uma frase, você não precisa ser bom em tudo, para de tentar ser bom em tudo. Seja extraordinariamente boa naquilo que naturalmente você já é boa. E eu fui canalizando a minha energia para aquilo que eu acreditava, culpa da minha mãe, eu acreditei nesse negócio. Então, eu fui buscando na minha vida, conforme eu ia crescendo, na minha infância, na minha adolescência, sempre oportunidades para falar em público. E quem eram os seus mestres aí, os seus ídolos no mundo Então, das na nossa palestras época, nós nessa não tínhamos época? muito acesso, Palestrantes. né, à informação. Então, eu amava sempre ver discurso de presidente. Eu pegava a Bíblia, que quando eu comecei a aprender a ler, então eu ficava discursando. Mas o que eu mais fiz na minha vida, o meu maior treino, sempre foi no ônibus, em que eu dei muita palestra mentalmente. Sério? Eu pegava um ônibus muito cedo, morava bem longe da escola e tal, e a gente saía de casa às 5:30 da manhã, eu e as minhas irmãs, e o ônibus era lotado, e nós íamos em pé, e Era o seu público. eu ia segurando aquele ferro do ônibus, e eu me lembro aquilo, eu lembro da emoção que eu sentia quando eu ficava palestrando para aquelas pessoas mentalmente, assim, no ônibus, e aquilo ia me dando uma satisfação, assim, aquilo ia... Às vezes eu não queria, às vezes abria um lugar para sentar, e eu não queria, porque eu queria ficar em pé, Claro. fazendo aquilo, né? E como o nosso cérebro não sabe aquilo que é real e imaginário, eu brinco que eu já dei muita palestra na vida desde Sempre 3 lotada, anos de né? idade, Sim. sempre lotada. Não, minha palestra lota. Exato. E aí isso foi, só que com 14 anos, 13 para 14, eu fui arrumar um trabalho, fui arrumar um emprego para ajudar minha mãe financeiramente. E nesse momento eu tive a pior crise que eu já tive até hoje na minha vida. Hoje eu tô com 41, eu nunca tive nenhuma crise pior do que aquela, que foi quando eu descobri que não existia vestibular para ser palestrante. Então, quando eu entrei no meu primeiro trabalho, as pessoas, e aí, você já sabe o que vai fazer? Eu com Sim, 13 para você 14, sim, você é palestrante e tal. O que você vai fazer no vestibular? Eu dizia, vou fazer palestra, vou fazer palestra. Não, mas não existe. Eu chorei 3 anos até a escolha do vestibular. Nunca vi uma história Palestrante dessa, não se Adel. forma, palestrante se torna. Eu chorei, Cláudia, 3 anos até o último dia do vestibular, Uau. com 17 anos. Faltava 10 minutos para fechar o banco, que eu tinha que ir lá pagar a inscrição. Eu estava sentada na Praça 15, quem é de Florianópolis conhece, ali na Catedral. Só faltava preencher o nome do curso, o código do curso. E a minha irmã mais velha, falecida já há 20 anos, ela dizia, Alessandra, você vai perder a inscrição. Coloca qualquer curso. Eu dizia, eu não tenho. Eu quero Porque eu ser nunca palestrante. tive, nem de longe um plano B. Desde sempre, isso que é legal. Eu nunca tive. Cláudia, eu já tive tanta dúvida na minha vida sobre tanta coisa, o que é natural. Eu já hesitei sobre tanta coisa na minha vida. Eu já mudei de ideia tantas vezes. Eu já deixei projetos inacabados inúmeras vezes na minha vida. A única coisa que eu nunca hesitei Vou ser palestrante. foi que eu seria palestrante. Essa sempre foi uma certeza que me acompanhou. Mais do que saber ou falar, sempre foi um sentimento muito Sim. forte. E como eu não tinha plano B, eu acabei Desabou. Seu sonho. botando qualquer curso lá, porque daí eu gostava de alimentação, não faria nutrição porque não tinha nada a ver comigo, botei engenharia de alimentos, graças a Deus eu não passei porque eu zerei em química, eu sempre digo que a minha inabilidade com exatas me salvou,
porque eu teria entrado para um curso de engenharia, não tem absolutamente nada a ver comigo. E aí eu fui para outros caminhos, entrei para a indústria farmacêutica, trabalhei 10 anos. Tenho histórias muito interessantes da questão de como que eu entrei na indústria. Trabalhei 10 anos, só que eu comecei a adoecer. Porque eu estava trabalhando longe daquilo que eu sonhei e busquei a minha vida inteira. Você tinha consciência? Eu tinha total consciência. Todo dia você estava Todos triste. os dias eu vivia, eu tinha consciência já na época, não só hoje olhando para trás. Sim. Que eu tinha que viver num autoconvencimento diário que eu deveria gostar do que eu estava fazendo, que eu tinha um bom trabalho, que muita gente daria tudo para ter o emprego que eu tenho, que eu ganhava bem. Então, eu trabalhei em multinacionais, eu fui para a área de treinamento, mas assim, eu tinha que ensinar sobre remédio. E não era isso. Sim. E não era essa mensagem que ardia no meu coração desde pequena. E aí as pessoas me perguntam, o palestrante pergunta, né? Como eu descubro o meu posicionamento? Como eu descubro que tema eu vou falar? Eu sempre digo, é só você se ouvir. Porque a boca fala do que o coração tá cheio. A mensagem que nós carregamos, ela tá dentro de nós. Ela não tá fora. O que nós fazemos enquanto mentores de palestrantes? Nós sabemos, a vida nos ensinou a extrair a mensagem que tá aí dentro. Porque é quando você inspira, é quando as pessoas se conectam com a tua verdade, com a tua história, com quem você é na tua essência. Então é uma junção entre a tua mensagem, a tua expertise, porque você precisa ser bom tecnicamente. Né? É como o Fadel fala. Eu posso amar falar de liderança, mas se nunca liderei, que palestra de liderança que eu vou dar? Ou de empreendedorismo? Não, é uma junção, é um conjunto de elementos onde nós conseguimos como uma receita de bolo. Só que cada um carrega ingredientes diferentes, cada um vai ter um bolo diferente, vai ter um resultado diferente. Que é bonito, né? Na vida. Então, assim que eu comecei, com 3 anos de idade, e nunca mais parei. Eu brinco que desde enterro, já falei, já palestra, já reunião de ata de condomínio, deixa que eu leio, em todos os lugares isso. Então, isso sempre foi muito forte para mim. Eu sempre entendi que a minha missão passava por isso. Só que eu tive uma grata surpresa. Tem um cliente que nós estamos atendendo, um palestrante excepcional, que ele falou algo para mim um tempo atrás que me marcou muito. E ele disse, Ale, essa é a sua medicina. E eu entendi que sim. E o curioso é que, durante muito tempo da minha vida, eu cogitei fazer medicina para que eu tivesse uma bagagem e pudesse impactar a vida das pessoas. Porque eu sempre gostei de estudar o corpo humano. Então, sempre tive facilidade de aprender sobre isso, só que entendi que não nasci para isso. Mas isso, quando ele falou, essa é a sua medicina. Ele estava falando sobre o meu posicionamento enquanto mentora. Porque quando o Fadel me convidou, há um tempo atrás, para fazer parte do grupo de mentores da Fadel, o Fadel viu isso em mim. Mas eu nunca tinha imaginado que a vida me levaria para esse lado. Mas quando eu cheguei a palestrante profissional, que eu sou hoje a palestrante profissional há 12 anos, eu entendi uma coisa, que a palestra na minha vida, que se tornar palestrante não era o fim, era o meio. E que eu tenho uma mensagem e que eu vou impactar algumas pessoas. Mas a minha mensagem não vai chegar em todos os cantos. Ela não vai impactar todas as pessoas. Mas quando o Fadel me convidou para ser mentora, e esse nosso cliente falou sobre isso, ele disse, essa é a sua medicina, eu entendi que Deus quis me trazer algo a mais. Então, quando eu alcancei de fato aquele sonho de criança, quando eu comecei a viver a plenitude do meu chamado, da minha missão, eu entendi que não acabava ali. Eu entendi que uma maneira de Deus escalar esse trabalho é começar a me usar para que outras pessoas deem voz à sua mensagem. Então, a minha carreira como palestrante foi uma grata surpresa, foi um voto de confiança do Fadel, acho que um olhar muito técnico que ele tem. O Fadel, ele é um reconhecedor de talentos. Então, quero até publicamente, obrigada, Fadel, já te agradeci isso inúmeras vezes, mas obrigada pelo teu convite, por acreditar em mim, por me dar essa oportunidade, porque hoje eu posso dizer que a grandeza daquilo que eu buscava
quando eu alcancei, eu vi que existia algo muito maior. Que lindo isso, Fabel. Gente, que bonita história. Nunca tinha visto, nem imaginado que você tivesse uma história assim tão emocionante e rica. E a de que vida realmente toda ajudando focada as numa pessoas, coisa só. Só. né? Ser Uma coisa só. Imagina você ver o seu futuro e ver que não existe a ponte pro seu Imagina Isso. você ser mentorado por alguém que é palestrante, que desde os 3 anos de idade sempre teve, Se preparou, né? se preparou, já dava palestra para as bonecas, é palestrante hoje, tem uma visão do mercado, conhece bem o mercado de palestras e juntamente, né, nós fazendo esse trabalho aqui de estratégia para palestrante, eu acho que você tem uma mentora na sua mão com algumas qualidades que talvez ninguém não vai tenha. encontrar por aí. Não vai Muito encontrar. raro. É. Muito raro. E eu sempre falo, né? Porque muita gente entra em contato com a gente, com a Fadel, dizendo: como eu faço para entrar no casting? Eu quero ser palestrante, eu tenho uma boa história e tal. Nós entramos em contato, nós fazemos uma reunião. Primeiro o Fadel conecta, entende. O olhar do Fadel é muito cirúrgico. Sim. E as pessoas que de fato a gente entende, o Fadel entende, que tá no momento, o Fadel passa para mim, eu faço uma reunião. E eu sempre digo: eu reconheço de longe quem carrega algo. Porque você só pode reconhecer aquilo que você conhece. Eu conheço quem tem algo no coração. Eu digo que eu sinto o cheiro de longe Meu quem carrega Deus, uma mensagem. que lindo. Eu posso me enganar? Lógico que Claro. posso. Mas geralmente. E aí você vai dizer certo. assim: como que você sabe isso? Não sei, não é mérito meu. Você é uma parteira de voz, então. Você Uau. tira a voz da pessoa. Uau, Gostei dessa. É. Parteira de Ó. voz. Ah, gostei dessa. Eu digo, não é mérito meu. Eu não sei, ninguém me ensinou a fazer isso. Mas é que quando Deus te dá um chamado, Ele vai te dar todos os recursos que você precisa para exercer esse chamado. Mas você só consegue tirar o neném de quem já está grávida. De quem... Nada Exato. Que eu entendi Perfeito, que você falou, que a perfeito. pessoa carrega. Tá Carrega. grávida, né? Ser palestrante, eu digo que é muito além de uma profissão. É um chamado. É um chamado que, inclusive, carrega muita responsabilidade. Muita gente olha para o mercado de palestrante e quer a fama do palestrante. Porque o palco e o microfone te dão muita autoridade. Mas, na mesma medida, te traz responsabilidade. E até num sentido mais espiritual, tudo que a gente fala reverbera para a eternidade. E Isso. aqueles que você, com a sua fala, você realmente impacta e fazem com que eles acreditem, é um karma dobrado. Perfeito. Concordo. Isso é muito É, forte. o impacto é muito É grande. muito grande. Eu sempre digo, nós falamos as coisas e nós A vida te impactamos. pôs, e você está tirando Isso. talvez do curso. Isso, exatamente. Nós impactamos futuras gerações. A Com algumas fala, ideias. o poder, a palavra tem muito poder. Então eu sempre digo para os palestrantes: você está preparado para a responsabilidade daquilo que você busca? Não é falar e glamour. Inclusive, eu não sei o que o povo acha que vida de palestrante é vida de glamour. Acaba, né, de cima para baixo. Se a próxima vez que você sentar com o professor. Andar de jatinho, de helicóptero. Exato, Hotel 5 estrelas. É. Cláudia, a próxima vez que o professor Gretz vier aqui, você pergunta para ele as histórias que ele já viveu nesses 43 anos de palestrante, Brasil e mundo afora, que de glamour. Sério, né? A gente sabe. Tem a parte, Tem. lógico que tem a parte incrível, tem a Sim. recompensa, As você tem, viagens na Sibéria, né? você tem conexões, Sim. networking, mas Não é só é uma vida que você precisa estar disposto a pagar o preço. E é o que a gente diz, não é formação, eu vou fazer um curso de formação de palestrante. Não, você faz um curso de oratória. Você aprende oratória, você aperfeiçoa a sua oratória. Um dos itens, né? Um dos E o itens. resto você tem que Um dos itens. ir Agora, falando. Comunicação é o maior atributo do palestrante. então, Não mas sou eu bom de comunicação, vai fazer um curso de oratória. vai fazer. Por quê? Porque tem A muita palavra gente. Ok, você chega na mensagem. Exato. Tem muita gente, e eu vivi isso, então eu tenho propriedade de causa que eu sempre, por achar que eu falava bem, eu Tava sempre garantido. achei que um dia eu ia ser descoberta por um caça-talentos, um empresário olheiro que ia me encontrar e ia me lançar a maior palestrante do Brasil. Pronto. A palestrante de E aí, Gisele Bündchen. sabe o que aconteceu? Isso não aconteceu.
porque acontece um em quantos. Isso, além de não acontecer, eu comecei a ver pessoas com bem menos talento do que eu, tendo muito mais resultados. E aí eu descobri que o esforçado vence o talentoso. Então, falar bem não te garante que você vai ser um bom palestrante. Mas aí eu comecei a entender que eu já tinha uma habilidade, mas essa habilidade ela precisava ser aperfeiçoada. Eu precisava de conhecimento técnico. Aí eu fui começar a estudar oratória. Aí eu comecei a lapidar o meu talento. E aí eu descobri outra coisa incrível na minha vida. O esforçado vence o talentoso, mas ninguém vence um talentoso esforçado. Uau. Não tem E como. uma predestinada, então, Fadel? Ah, Não tem como parar. Não. Não é verdade? Não é uma predestinada? Para você ter uma ideia, as palestras da Alessandra são motivacionais, mas ela é especialista em alta performance. Então, você vê pela fala dela a performance dela, sem ver ela no palco. E alta performance na vida pessoal e na vida profissional. Fala um pouquinho disso para nós, Alessandra. Falo. A vida me ensinou a fazer uma limonada. Então eu fui aprendendo ao longo da vida a não focar nos problemas, mas buscar a solução. Porque eu e todo mundo tem problema na vida. O que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo foi uma mentalidade de entender que os problemas não são meus inimigos. Eles são meus aliados. Porque problema é igual passar de ano na escola. Enquanto você não aprende a matéria, você vai repetir de ano. Enquanto você não aprende com o problema, ele vai voltar o tempo inteiro, até você aprender. E eu fui aprendendo com os problemas da minha vida. E isso foi me dando um diferencial. Porque eu comecei a entender que se isso funcionava na minha vida, funciona também no mundo corporativo, funciona no seio familiar, funciona em todo tipo de ambiente. Então eu comecei a perceber que o fato de eu ter uma visão com foco na solução me ajudava a não parar no caminho. E isso foi tendo um impacto na minha performance. Porque quanto mais você passa por desafios, mais forte você fica. E eu entendi na vida que em alguma curva dessa estrada a humanidade se perdeu indo atrás de um caminho fácil, de um atalho para fazer as coisas. Então por isso que eu digo, ser palestrante, a vida vai te formar. Você não vai fazer um curso de 2 dias e você vai sair palestrante. A vida te torna palestrante. E quando eu descobri, como que foi, né, que eu descobri qual que era a minha mensagem? Porque você descobre, só que você descobre em movimento. 12 anos atrás, quando eu entrei para o casting da Fadel, eu falava sobre várias coisas. Eu não tinha clareza, a definição exatamente do que eu ia falar. Só que eu digo que a vida e a jornada é igual andar de carro numa estrada escura com farol ligado. Se você ficar parado, você vai enxergar sempre a mesma coisa. Mas se você arrancar o carro, mesmo que você vá 10 km por hora, quanto mais você avança, mais o caminho se clareia. Mais você vê. Então o processo do palestrante é muito isso, é você estar em movimento. Como o Fadel diz, tudo na vida do palestrante acontece no palco. Então, quanto mais palestras eu dava, mais eu entendia para onde que a minha mensagem ela inclinava. E aí eu comecei a me especializar. Já trabalhava na área de desenvolvimento humano com alta performance. Entendi que alta performance nada mais é do que você ser extraordinariamente bom no que naturalmente você já é bom. Porque eu gosto muito de olhar para a natureza e entender a sabedoria que existe por trás daquilo. E eu sempre digo, a natureza ela funciona perfeitamente sem a nossa interferência há milhares e milhões de anos. E tudo prospera. E eu nunca vi na natureza uma vaca tentando voar, nem uma girafa frustrada porque não nada. Só que eu comecei a perceber que as pessoas nasceram para uma coisa e elas tentam se forçar a ser outras. E aí quando eu entendi que alta performance, você não basta ser bom, você tem que ser bom no lugar certo, foi quando eu fiz um questionamento. O leão, ele é incrivelmente poderoso. Ele está no topo da cadeia alimentar, na savana ele é o rei. Ele é imbatível. O tubarão é o rei no oceano. Imbatível. Extraordinário. Ambos têm alta performance. Experimenta trocar os dois de lugar. Boa.
vai ser um fracasso. Total. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que não basta a gente ser bom, a gente tem que ser bom no lugar certo. E aí eu precisei entender isso na minha vida. A duras penas. Achou o seu lugar nesse mundo? De me encontrar, de encontrar a minha mensagem, aquilo que eu carrego, né? De ter a coragem de olhar para o Fadel e dizer, esquece tudo que você viu, foi um fiasco, aqui era leão no oceano, tem nada a ver essa pessoa que você viu. E aí eu comecei a ir me aperfeiçoando, mas sendo eu a minha principal mudança, o meu principal resultado. Eu comecei a perceber que tem coisas em que eu não nasci para fazer e tá tudo bem. A natureza inteira é assim. Passarinho voa de maneira perfeita, ele tem uma zona de convergência. Eu fico babando quando eu olho para o céu e eu vejo um passarinho que ele não está nem batendo asa, ele está só planando. E eu digo, Com isso... facilidade, alegria e glória. E sem esforço. Eu digo, isso é alta performance. E aí eu me especializei em alta performance de times, de empresas. E essa é a mensagem que arde no meu coração, essa é a mensagem que eu quero espalhar e espalho para o mundo. E é por isso que, quando o Fadel entendeu isso, ele disse, as empresas buscam alta performance. As empresas desejam, as empresas compram alta performance, porque as pessoas precisam. E isso é libertador quando você entende. É libertador. E tem o grande problema, a gente saber aonde é o nosso lugar. Exato. A gente já falou, a gente não sabe, a gente não consegue se ver. Então, sem o mentor, Fadel, qual a chance da gente? A gente que está de fora fica bem mais fácil, né? De identificar e ver isso em cada pessoa. Eu tenho essa habilidade também, mas são muitos e muitos anos. Fazendo. O Fadel também, né? Ele, muitos anos fazendo a mesma coisa, não mudou de mercado. Tá há 42 anos no mercado do conhecimento. Né? Então, porque tem muita gente que entra no mercado, sai, depois volta. Né? Eu nunca saí. Nunca saiu. Nunca saí. E sempre esteve com os grandes. Sim, e cada vez me especializando mais. E com o respeito das pessoas. Muito. Muito. Isso é admirável. A tendência de palestra que você sempre foi muito correto. E é admirável ver isso. A gente comenta muito, assim, em bastidor, o quanto o Fadel é benquisto, o quanto o Fadel, aquilo que ele carrega é tão genuíno, que você vê que ele faz isso. O Fadel não tem dia, não tem hora, é sábado, é domingo, é à noite. Assim, é uma boa vontade, é um chamado tão grande, ele transborda tanto na vida das pessoas, dos palestrantes. Né? Hoje, o nome do Fadel está por trás da carreira dos maiores palestrantes do Brasil. Então, isso é realmente algo admirável. Assim, ele me vendeu, ele me ajudou. Cláudia, você tem ideia? Eu falo para ele. Muita atenção nas palavras. Isso, nos termos. E você vê, você tem ideia que uma empresa no mercado do conhecimento como a Fadel Palestrantes, que está aí há 42 anos no mercado, sobreviveu a uma pandemia onde o primeiro setor que foi prejudicado foi eventos, e o último a voltar ao normal foi eventos. Não foi pouca coisa. E ainda está de pé, eu digo, por quê? Porque a raiz é profunda, porque a base era sólida. Porque existe mais do que qualquer outra questão financeira, comercial, existe um chamado, existe um propósito. Né? O Fadel é pioneiro nesse mercado. O Fadel vendia palestra quando ninguém sabia o que era palestra. Então isso é nobre de realmente entender. Né? É uma pessoa que fala... Eu vendia palestra, você sabe, agora que você falou, eu me lembrei, da época que não existia folder. Era datilografado, na época da máquina de datilografia. Eu datilografava uma folha A4, o tema da palestra, os objetivos, os tópicos que serão abordados, quem era o palestrante, o currículo do palestrante, lá embaixo o preço. E pegava aquilo lá, fazia xerox, ia de empresa em empresa, batendo nas de porta em porta. Para levar pessoas para o evento. Não é fraco. Ana. Quem fez isso, hein? Tem muita história, senhor. Tem, muita história, muita história. E você acabou de me lembrar uma coisa assim que me remeteu lá atrás. E é verdade, hoje em dia está muito mais fácil, assim, a nível de internet. Tem bem mais oportunidades, total. Mas total. É legal, é bom a gente passar por isso, né? Conhecer o passado, estar vivendo, ser presente e já estar ligado no que vai acontecer. Porque você tem um domínio do mercado que hoje não tem no mercado. Digital. Exato. Palestra online. Exato.
Que incrível, Ale. E a gente percebe em você uma força, uma potência. Vi sua palestra no evento do Fadel. E você tem um vozeirão que preenche, mas é uma energia de corpo também, né? De palco, que você deixa a gente assim hipnotizado, né, Fadel? É uma coisa que eu costumo dizer, né? O É muita palestrante, energia que você tem. palestrante muita força. quando ele consegue preencher o palco, Sei. ele faz total diferença. Sabe? Uma pessoa, por mais... Aí, ó, ela é uma pessoa magrinha e tal. Sim, Né? mas Como é que é ela... essa coisinha 1,60 m, magrinha com a sobe num presença baita grande. palco daquele e preenche o palco todo. Tá? Então, é porque realmente né? tem tudo a ver com você, tem tudo a ver Nasceu pra isso. com o que o mercado precisa, porque quando a gente fala em preencher o palco, é realmente a gente poder saborear aquilo que você coloca pra gente, Que bom. entendeu? É. Para trazer resultado pra gente, como pessoa, como empresa. Obrigada. Eu consigo reconhecer isso, mas eu consigo ver que todos nós temos esse lugar. Todos nós nascemos para essa grandeza. Porque quando nós somos a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, o sucesso se torna inevitável. Não tem como um pássaro não ter sucesso voando. Não tem como ele não performar voando. Não tem como uma equipe, numa empresa que está treinada, que está alinhada, não atingir alta performance. Então, não é um privilégio para poucas pessoas isso. É o natural. É o natural. Mas a vida, o mundo tá É de o cabeça natural. pra baixo, E principalmente para o palestrante. Sim. Eu digo, quando a gente trabalha na mentoria, toda a construção do posicionamento do palestrante, o palestrante muitas vezes ele vem assim, eu acho que eu vou falar de vendas, porque tem muita demanda. E eu digo, para. O que você carrega? O que está dentro de você? Qual que é a mensagem que quando você está falando em roda de amigos, você fala? O que você falaria de graça? O que você pagaria para falar? É isso que você tem que falar. Então é uma combinação entre conhecimento, entre técnica, entre emoção, entre humor, entre reverência, entre uma série de questões, mas você precisa ter habilidade técnica para sustentar. Idealmente é aquele Ikigai, né? Uma ferramenta japonesa. O que você é bom, o que você ama fazer, o que o mundo precisa, o que você pode ser pago. Isso é a base da construção de um palestrante. Porque eu preciso combinar essas 4 variáveis. Quando você encontra isso... Aí, meu querido, é voo, né? O problema é que hoje tem muito palestrante falando só do que o mercado contrata. Tem palestrante que chega para mim e pergunta o que o mercado está comprando. Eu falo de tudo. Exato. Vendas, liderança, Exato. motivação, inovação. Não é assim. Não é. Não Eu costumo dizer o seguinte, você domina tudo isso? Não, mas eu sou bom de vendas, sou bom de liderança. Eu digo, Exato. cara, você pode falar de 10 coisas, meia boca. Você não fala de nada. Em vez de falar de uma bem feita. E as pessoas vêm com muito conhecimento técnico, né? Então tem muito palestrante que acha que lê livro, faz uma palestra daquele livro e ele vai estourar. E eu sempre digo, você precisa trazer a tua vivência, a tua história. A menos que você seja alguém muito famoso, ninguém quer saber da sua história. Eu sempre digo, às vezes dói ouvir isso. A sua história é para pano de fundo. É só mais um. A sua história é pano de fundo. Para dar autoridade, congruência daquilo que você está falando. Mas ela não é sobre você. O protagonista na carreira do palestrante não é o palestrante. É o público. Não é sobre o palestrante. A palestra não é sobre a Alessandra. Mas a Alessandra tem que falar coisas das quais ela tem autoridade por 2 vias. Você só tem autoridade de 2 maneiras na vida. Quando você estuda muito um assunto ou quando você vive a experiência. Um palestrante, ele precisa ter autoridade nessas 2 vertentes. Ele precisa saber do que ele está falando, mas ele precisa ter vivido aquilo ali. Então, quando você tem essas 2 combinações, você traz uma mensagem que traz verdade para as pessoas. Porque existe mais impacto em uma história vivida, vivenciada, do que em 85 slides cheios de conteúdo. Palestra não é sobre conteúdo, apesar de que o conteúdo é fundamental, mas ele é a base. Se você não tiver um bom conteúdo, você já nem está no mercado. Então, trazer esse misto, né, esses ingredientes de uma construção de posicionamento onde você entende que falar bem, se você não falar, você já não está no mercado. Ferramenta, né? Ter história, ter congruência, ter autoridade por estudar e por viver, você ter realmente uma
uma presença de palco, uma performance que vai permitir com que você passe uma mensagem, mas principalmente um palestrante, ele precisa entender que não é sobre ele, que é sobre o outro, que é sobre as empresas e principalmente sobre gerar resultados através daquilo que ele viveu e através daquilo que ele fala para as pessoas e empresas. Maravilhoso. Simples assim. Gente, essa mulher é maravilhosa, realmente um impacto te ouvir, te ver, tem uma presença muito forte. Queremos Obrigada. você aqui de novo, né, Fabio? Obrigada. Tem muita coisa para falar, mas o nosso tempo é curto. Quero te agradecer, quero que você deixe a sua mensagem, onde as pessoas podem te achar. O meu contato principal hoje para contatos de palestras, de mentoria, é através do Davi Fadel ou do Instagram, @FadelPalestrantes. E o meu LinkedIn é Alessandra Balbinot. E vai ser um prazer aí poder voltar aqui outras vezes, poder falar daquilo que a gente crê, aquilo que a gente carrega, poder realmente fazer diferença no mundo. Desde criança, quando a gente, na nossa infância, a gente tinha questionário, não era rede social, né? A gente Sim. era o caderninho lá, qual a sua cor favorita? A gente respondia à mão, né? E aí lá sempre tava assim, qual que é seu maior sonho? E eu sempre, como eu queria encontrar um caderno desse? Eu sempre escrevia que era mudar o mundo. E, de fato, eu achava que eu ia mudar o mundo, o globo, o planeta Terra. E aí, com o tempo crescendo, eu fui entendendo que eu só preciso mudar o seu mundo. O mundo daquele que está perto de mim, daquele que é o meu próximo nesse momento. Porque desse jeito você vai mudar a vida do outro, e do outro, e do outro. E dessa maneira a gente muda o mundo. E eu quero deixar um último recado para principalmente palestrantes ou pessoas que carregam uma mensagem que elas não sabem por onde começar. Apenas comece. Transborde aquilo que você tem no teu coração, porque quanto mais você avançar, quanto mais você estiver em movimento, mais as coisas vão se clarear para você. Não desista. Treina na reunião de condomínio, treina com a família, treina no almoço de domingo, treina mentalmente, treina no banho, mas não desiste, porque se você tem um chamado, as pessoas precisam daquilo que você carrega. E tem lugar para todo mundo. Tem lugar. Tem Principalmente espaço mulheres. Nós precisamos de novas vozes de mulheres no mercado que carregam algo. Maravilhosa. Se você não sabe por onde começar, não sabia. Agora já sabe. Temos o contato da Lê, Fadel também. Muito obrigada. Foi um prazer mesmo ter vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Conteúdo rico, principalmente para você que tem esse chamado aí. Vai pensando na sua mensagem. Então, um grande beijo e até o próximo episódio.